Olá, estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 11 horas em ponto. Confira agora as principais notícias dessa sexta-feira. O presidente da Conferência Climática, André Corrêa do Lago, defendeu que os países devem apresentar metas de redução das emissões de gases do efeito estufa, mais ambiciosas possíveis antes da COP30, que será realizada entre 10 e 21 de novembro em Belém. O embaixador brasileiro e presidente da Conferência Climática da ONU, que será realizada entre 10 e 21 de novembro em Belém, conversou com a agência France Press em Brasília. Na entrevista, André Corrêa do Lago defendeu que os países devem apresentar metas de redução das emissões de gases do efeito estufa mais ambiciosas possíveis antes da COP30. Nós queremos, eu acho que a comunidade internacional quer que as novas NDCs sejam as mais ambiciosas possíveis. Elas têm que ser mais ambiciosas do que a anterior, né? Isso daí é uma regra. Mas nós queremos que elas sejam particularmente ambiciosas e a referência é que elas estejam compatíveis com evitar o aumento da temperatura em 1,5. A sigla em inglês NDC significa Contribuição Nacionalmente Determinada e é um plano de ação de cada país para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. União Europeia e China, dois grandes emissores e essenciais para o combate à mudança climática, ainda não revelaram suas metas para 2035. O prazo para apresentar esses novos planos, uma obrigação para os países signatários do Acordo de Paris, que é revisado a cada 5 anos, termina na próxima segunda-feira. Para Corrêa do Lago, o importante não são apenas os prazos, mas a ambição para frear o aquecimento depois que o mundo quebrou recorde de temperatura em 2023 e 2024, com uma média que superou os 1,5 grau pela primeira vez. O objetivo último é chegar ao net zero, no caso do Brasil, em 2050. Então, esse processo pode ter caminhos que alguns considerariam tortuosos ou não em linha reta. No ano passado, o Brasil aumentou a sua meta de redução de gases de efeito estufa de 59% para 67% até 2035, em relação aos níveis de 2005. Washington, por sua vez, apresentou seu plano de redução de emissões em dezembro entre 61% e 66%, ainda sob o governo de Joe Biden. Mas Donald Trump anunciou, após chegar ao poder, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que será efetivada no início do próximo ano, após a realização da COP30 no Brasil. Os Estados Unidos, como é membro da convenção, há várias formas de dialogar com os Estados Unidos, com o governo americano, sobre isso. E existem também outros contextos nos quais nós falamos de mudança do clima com os Estados Unidos, que seja o G20, por exemplo, como aconteceu esse ano aqui no Brasil. De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas, é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da conferência. Deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada Família COP, formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros. E olha só, o chefe do Organismo da ONU para as Mudanças Climáticas pediu que os países ajam em prol de seus próprios interesses para combater as mudanças climáticas em meio ao anúncio de recuo ambiental dos Estados Unidos sob a liderança do presidente Donald Trump. O chefe do Organismo da ONU para as Mudanças Climáticas, Simon Stiell, pediu nesta quinta-feira em Brasília que os países ajam em prol de seus próprios interesses para combater as mudanças climáticas. Simon reconheceu que muitos países entregarão suas estratégias climáticas com atraso, mas destacou avanços concretos desde a assinatura do Acordo de Paris há uma década. Já estamos indo na direção certa, só precisamos implementar mais e implementar mais rápido. Simon participou de um fórum na capital federal. No âmbito do Acordo de Paris, assinado em 2015, os países devem apresentar suas contribuições nacionalmente determinadas. O prazo para a entrega desses planos climáticos, com metas até 2035, é 10 de fevereiro, mas poucos fizeram o dever de casa. O chefe do clima disse também que com 2 trilhões de dólares em investimentos climáticos globais, será a realidade econômica e não apenas aspirações nobres que impulsionará as ações. E antes da gente encerrar, olha só essa história. 102 cobras venenosas foram encontradas no quintal de uma casa em Sydney, na Austrália. A equipe de resgate se surpreendeu com a quantidade de filhotes após ser chamada pelos moradores. Dá só uma olhada.
Uma equipe de caçadores de répteis australianos anunciou que encontrou um ninho de 102 cobras venenosas no quintal de uma casa na região de Sydney. Em um primeiro momento, Corey Kerewaro e sua equipe receberam uma ligação de um morador que havia observado 2 cobras pretas de barriga vermelha em uma área de adubo para jardinagem. A equipe esperava capturar 4 ou 5 exemplares adultos no máximo, mas encontrou uma quantidade enorme de filhotes. Em uma primeira operação, eles retiraram quase 40 animais, mas continuaram aparecendo mais. 2 fêmeas deram à luz dentro de um saco com material de jardinagem. As cobras pretas de barriga vermelha são menos venenosas do que outras espécies encontradas na Austrália, mas sua picada pode provocar dor profunda, náusea e vômitos. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 11h30 eu volto no Redação Hit para te manter bem informado. Até mais.